Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está acompanhando os meus vídeos, esta é a correção do PET volume 4, semana 3 de língua inglesa do 8º ano. Essa é a primeira página das atividades que vocês já conhecem, onde vocês encontram aí o objetivo e a habilidade que vocês deverão alcançar com essa atividade. E eu sempre deixo as minhas dicas, que são pegar o seu caderno, seu material, seu dicionário e não deixar de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras que você desconhece, né, e aquelas que você costuma esquecer. Não deixe de ler as orientações enunciadas com bastante atenção. Nessa atividade, nós temos aí uma fábula de Esopo, chamada Billy and the Cat. Então, vocês têm aí uma imagem, né, que já é sugestiva para o título, e tem aí um texto. Vocês vão fazer, como sempre, aquela leitura, aquela primeira leitura rápida, olhando aí as palavrinhas conhecidas, aquelas que são parecidas com as do português, né, que são as cognatas, e depois de ler a primeira vez, leiam a segunda vez, buscando no dicionário aquelas palavrinhas que vocês não conseguiram entender de jeito nenhum, mesmo pelo contexto. Depois façam a terceira leitura, tentando entender o sentido geral aí do texto, o que está dizendo, tá? Lá no finalzinho, em negrito, tem aí uma moral da história, e eu deixei grifado no texto algumas partes que nós vamos precisar para responder as nossas questões. Primeira questão, então. Responda as questões em português. O texto Billy the Cat é uma anedota, ou um romance, ou uma fábula, ou uma biografia. Prestem atenção que quando a gente tem aí, né, esses gêneros textuais, a gente tem que conhecer qual é a característica de cada um deles, né? Para aí ficar fácil da gente conseguir identificar que gênero textual é esse. E aí, como a gente já comentou no início, que ele foi escrito por Esopo, que é famoso por escrever fábulas. E lá no finalzinho do texto, em negrito, onde tem a moral da história, que tipo de gênero textual que tem essas características? A fábula, né? Então, a fable, uma fábula. O que os ratos decidiram fazer e por quê? Então, lá na primeira linha do texto, onde está grifado, está falando que eles resolveram, né, decidiram fazer uma reunião para decidir sobre um plano, porque eles queriam se livrar do inimigo deles. E aí a terceira questão é, quem era o inimigo deles, né, dos ratos? Era o gato. E questão 4, qual foi a sugestão dada por um dos ratinhos? Então, lá no terceiro parágrafo está grifado também que um dos ratinhos, né, mais jovens, deu uma sugestão de um plano. E o plano dele era que eles pendurassem um sino no pescoço do gato, pois quando ele se aproximasse, todos saberiam. Né? Não está escrito com essas palavras lá no texto, mas é só para vocês entenderem que vocês vão ler lá no texto, né, em inglês, se precisarem vão traduzir, e aí na hora de responder em português vocês podem responder com as palavras de vocês, ok? Desde que siga a mesma ideia, né? Na questão 5, qual foi a opinião dada pelo rato mais velho e mais experiente? Aí lá no último parágrafo, onde eu sublinhei, está escrito que o rato mais velho, né, falou assim, é um plano bom, mas tem um porém. Quem é que vai colocar o sino no gato, né? E aí, na questão 6, está falando justamente disso. Olha, prestem atenção que a gente vai falar sobre essa característica aí da moral da história. Cada cultura possui suas histórias que transmitem ensinamentos, ou seja, a moral da história. Essas morais da história, portanto, podem variar de acordo com cada cultura e com cada língua. As opções abaixo foram extraídas de morais da história brasileiras. Qual delas é correspondente à moral do texto Billy and the Cat? Então, lá no texto Billy and the Cat, a última linha que está em negrito, que eu deixei grifada, está escrito assim: It's one thing to say that some things should be done, but quite a different matter to do it. Então, está falando o seguinte, que esta é uma das coisas que você pode dizer que alguém deve fazer, mas tem uma diferença entre fazer, né? Tem um grande, o problema aí é fazer. E é o que está contando na historinha aí do gato, do rato, né? Dos ratos, plano dos ratos para se livrar do gato.
E aí as morais da história, sugeridas em português são: quem ri por último ri melhor. É melhor prevenir do que remediar. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E é mais fácil falar do que fazer. Então, depois de ter lido o texto, saber da história, né, qual era o plano, o que eles queriam, e o que o rato velho disse no final, que era um bom plano, mas ele queria ver quem é que ia colocar o sino lá no gato. Ou seja, é muito mais fácil falar, né, o plano, do que fazer o plano. Então, é a última questão, a última opção aí. E assim, a gente termina essa atividade, foi bem pequenininha, rapidinha, né? Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Leiam e refaçam as atividades, estudem, façam seu vocabulário e não deixem de enviar as atividades para os seus professores. Se cuidem e até a próxima!